Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Vamos aos destaques do mercado desta quarta-feira, dia 4/6, onde a soja encerrou o dia em alta, dando continuidade à recuperação já vista na sessão anterior. Hoje, o alívio veio principalmente do recuo do dólar no mercado internacional, o que reduz a pressão cambial e torna o produto americano mais competitivo, favorecendo assim a demanda global. Além disso, as expectativas de avanço nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China deram impulso extra às cotações. No entanto, o cenário fundamental ainda traz limitações para maiores altas. O plantio nos Estados Unidos segue em ritmo acelerado, acima da média dos últimos 5 anos, enquanto a oferta brasileira continua ampla e, para completar, a demanda pela soja americana segue fraca, o que impede ganhos mais expressivos. Dessa forma, no setembro, a soja em Chicago chegou a trabalhar com até 11,25 cents de alta, mas o fechamento acabou ficando em 4,5, o que equivale a 0,43%. Dessa forma, o fechamento ficou em 1.038,75 cents. E o milho também fechou em alta, sustentado por uma combinação de fatores. A demanda interna dos Estados Unidos, especialmente para a produção de etanol, segue firme. E com o dólar em queda, o milho americano ganha competitividade no mercado internacional. O bom desempenho do trigo, que subiu 1,35%, também contribuiu positivamente para o movimento do milho. Do lado dos fundamentos, o relatório semanal de combustíveis trouxe números favoráveis para a produção de etanol, crescendo 4,64%, e os estoques subindo levemente na casa de 0,4%. Em contrapartida, a oferta brasileira é boa e a expectativa pela safra nos Estados Unidos também acabam limitando os ganhos, que no caso do milho ficou em 1%, quase 4,5 cents no setembro, fechando a 428 cents por bushel. E a B3, ajudada por um pouco de restrição nas ofertas, apesar que hoje vimos um mercado um pouco mais ofertado do que nos últimos dias, pela alta no milho em Chicago na casa de 1% e pela leve alta do dólar, acabou tendo um fechamento positivo. O setembro teve ganho de 0,5%, fechando assim a R$ 65,16. E mesmo ainda com um bom volume de soja a ser comercializado, as ofertas dessa semana estão mais enxutas, ou seja, estamos vendo pouco movimento de comercialização na semana. Dessa forma, os prêmios que vieram subindo nos últimos dias manteve a sua sustentação com julho a 90 cents acima. No mercado internacional, o dólar caía devido ao aumento do apetite ao risco no exterior, em meio às expectativas de que um possível telefonema entre o presidente americano e o líder chinês possa ajudar a arrefecer as tensões comerciais. A Casa Branca sinalizou na terça-feira que os líderes das duas maiores economias do mundo devem conversar ainda nesta semana, dias depois de ambos os países trocarem acusações sobre um suposto descumprimento de um entendimento alcançado no mês passado para reduzir tarifas e restrições comerciais. Já aqui no Brasil, após o dólar se aproximar dos 5,60 no início do dia, ele retomou a força ante o real e fechou a quarta-feira em leve alta, numa sessão marcada pelas discussões em Brasília sobre um pacote fiscal para substituir o aumento do IOF e por uma nova pesquisa de popularidade negativa para o governo brasileiro. Por isso, o dólar fechou a 5,6440, próximo da sua máxima, que ficou em 5,6525. E essas foram as principais movimentos do mercado de hoje. Continue nos acompanhando para mais análise e informações atualizadas. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.